E a tensão entre os Estados Unidos e o Irã volta a se intensificar após as recentes declarações do presidente iraniano, que afirmou que não irá ceder às pressões de Trump. Para entender os novos desdobramentos, o que pode acontecer a partir de agora, a gente conversa ao vivo com o Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Cássio. Prazer sempre falar com vocês. Professor, diante até mesmo de todas essas negociações, diante de todo esse conflito do impasse que está entre Estados Unidos e Irã, quais são os riscos de agravamento dessas tensões, desse impasse entre os dois países? Cássio, há ainda um profundo desencontro, podemos dizer, entre as duas partes, apesar de alguma retórica, no sentido de se buscar uma solução diplomática, é difícil, pensarmos em um acordo que possa ser alcançado, pelo menos nos próximos dias, lembrando que os Estados Unidos exigem, não só que o Irã interrompa por completo o enriquecimento de urânio no país, mas também que incluam, nesse acordo, nesse acerto, o programa de mísseis do país. A gente sabe que o Irã tem um programa autóctone muito desenvolvido de mísseis e drones, isso causa, claro, preocupação a Israel, causa preocupação aos Estados Unidos, e eles entendem que o Irã deve também se comprometer nesse eventual acordo a reduzir essa sua produção de mísseis e de drones. E esse é um ponto que o Irã vem afirmando que é inegociável, que não aceitará a inclusão desse tema. Então, por enquanto, entre Washington e Teherã fica muito evidente as diferenças, o que, claro, causa grande preocupação de que possamos ver na linha do ultimato pelo Trump, possamos ver alguma nova forma de confrontação entre essas partes, Estados Unidos e Irã de um lado, Estados Unidos e Israel de um lado e Irã de outro, como vimos, aliás, no ano passado, aqueles ataques norte-americanos contra as instalações nucleares persas. Então, o horizonte não é, eu diria, muito promissor, não. Professor, inclusive você tocou num ponto interessante na questão da infraestrutura dos mísseis. Além disso, os Estados Unidos têm interesse, tem como objetivo também derrubar o regime iraniano, as instalações nucleares, além dessas questões dos mísseis. São vários objetivos, por isso há tantos obstáculos nessas negociações? Eu acho que o foco, pelo menos prioritário, e primeiro, podemos dizer, é buscar assegurar que o Irã não possa desenvolver arsenal nuclear. A grande preocupação já há muito tempo de que o Irã eventualmente esteja usando sua tecnologia nuclear para fins não pacíficos, com o objetivo de alcançar a bomba atômica. Lembremos sempre que o único ator no Oriente Médio inteiro que tem artefato nuclear é Israel. Então, é uma preocupação norte-americana de que Israel perca essa primazia, essa hegemonia, e que o Irã, que é um inimigo declarado de Israel já há décadas, possa vir a se tornar uma potência nuclear. Então, o objetivo prioritário dos Estados Unidos, já há muito tempo, não só com o Trump, mas isso vem desde ali o governo Barack Obama, conseguir algum tipo de garantia de que o governo, o regime persa, não desenvolva armas nucleares. Nessa linha, claro, nós temos a possibilidade de ataques muito concentrados de Washington, como vimos no ano passado, contra instalações militares iranianas e contra instalações nucleares norte-americanas, repetindo um pouco a ação feita em 2025. Mas claro que, em paralelo a isso tudo, Cássio, podemos entender que há também o interesse norte-americano em enfraquecer o regime dos ayatolás, que assumiu o poder ali em 79, com o ayatolá Khomeini, agora temos o ayatolá Ali Khamenei. A gente sabe que esse regime dos ayatolás, esse regime xiita no Irã, é hostil à própria sobrevivência e existência de Israel, o que causa, claro, muita preocupação sempre nos Estados Unidos. Então, se de carona no enfraquecimento militar e nuclear do Irã pudesse haver também o enfraquecimento, eventual queda do regime, isso evidentemente que agradaria demais os Estados Unidos e traria mais tranquilidade também para o próprio mundo ocidental. Professor, é importante também te levar em conta o momento vivido pelo Irã, do regime iraniano sendo contestado, com muitos protestos nas ruas, um certo descontentamento, uma impopularidade muito grande, com algumas medidas, com a economia do país. Tudo isso, de certa forma, acaba enfraquecendo o próprio regime e nessa esteira, Donald Trump ameaçando, ou pelo menos aumentando o tom em relação a isso. Todo esse contexto acaba colaborando com o avanço militar dos Estados Unidos? Sem dúvida, o regime iraniano ele vem enfrentando uma debilidade maior por conta de uma combinação de variáveis internas e externas. Do ponto de vista externo, aumentou muito a pressão contra o Irã, não falo apenas da pressão militar norte-americana, mas a pressão econômica contra o Irã. Então, muitas sanções começaram a ser aplicadas contra o país, desde ali os anos 2000 ainda, mas sanções crescentes ao longo dos últimos anos, o que tem provocado uma certa asfixia financeira e criando desafios macroeconômicos muito importantes para o Irã, em termos
de baixo crescimento, né, dificuldades para a geração de emprego, e tudo isso acaba provocando uma insatisfação popular também muito grande, né? E aí eu entro na variável doméstica, a variável interna, né? Temos visto também nos últimos anos, em paralelo ao avanço de uma crise econômica, o avanço de um questionamento do regime por parte da população iraniana, né? Insatisfeita, claro, com a deterioração da situação econômica e social no país, né? Isso afeta diretamente o povo, a população, né? Que não consegue se inserir no mercado de trabalho, né? Que perde renda, né? Que perde poder de compra, né? E tudo isso, claro, acaba sendo um fator muito importante, mas em paralelo a isso tudo também uma insatisfação com o próprio autoritarismo e violência do regime iraniano, né? A gente sabe muito bem que a polícia iraniana, né, a polícia secreta, inclusive, ela é muito violenta, né, reprime de maneira muito dura os manifestantes, né, tivemos há bem pouco tempo, há alguns anos, a questão do uso do véu, né, a obrigatoriedade do uso do véu, né, pela polícia ideológica, digamos assim, do Irã, né, a morte daquela manifestante Mahsa Amini se tornou, né, uma questão muito central no Irã, né, alimentando protestos, né, nas ruas, né, e agora, mais uma vez, temos visto nos últimos meses, né, uma escalada, né, nas manifestações, né, muita gente sendo presa, inclusive manifestantes sendo mortos, mas ainda assim o povo não deixa as ruas, né, e mantém uma postura de questionamento do regime, né? Então, seja olhando para a dimensão externa, seja para a dimensão doméstica, né, vemos um regime que se vê impactado e abalado, né, por um conjunto amplo de forças que questionam, né, que enfraquecem a sua sobrevivência. Daí, claro, né, o governo Trump vê talvez uma janela de oportunidades, né, para pressionar militarmente, né, e com isso contribuir para, né, acelerar uma eventual queda, né, do regime xiita dos ayatollahs ali no Irã. Professor, com Donald Trump falando, né, que o próprio Irã teria dias ruins caso as negociações não avançassem ou esses obstáculos não fossem vencidos, e depois as próprias lideranças iranianas dizendo que não vão ceder essa pressão, há informações sobre qual a real capacidade do Irã de se defender de um possível avanço militar dos Estados Unidos? O Irã é um país que tem uma capacidade militar robusta, importante, mas no ano passado ficou muito claro que não consegue se defender de uma agressão militar norte-americana, né? Então, claro, para os padrões do Oriente Médio, né, o Irã é uma força relevante, né? Claro, não é páreo para Israel, né, que é a maior força militar da região, né, mas tem uma capacidade militar importante, né? O que tem acontecido, né, ao lado do enfraquecimento econômico do Irã, da crise econômica, né, é o enfraquecimento do chamado eixo de resistência, né, que era o Irã ao lado de um conjunto de atores na região, né? Então, o Hezbollah, por exemplo, no Líbano, né? Os Houthis ali no Iêmen, né? O próprio Hamas na faixa de Gaza, a aliança que tinha com o regime sírio de Bashar al-Assad, né? Muitos desses atores não estão mais em cena ou se enfraqueceram muito, né? O que criou, claro, uma fragilidade para esse eixo de resistência iraniano que não pôde contar com esses aliados no âmbito regional, né? E a própria capacidade militar iraniana, embora seja robusta, né? Ela não consegue, claro, evidentemente, garantir uma proteção do país, né? Contra as tecnologias militares e bélicas de ultíssima geração dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiram, no ano passado, né, atacar as principais instalações nucleares iranianas com uma grande facilidade, né, sem enfrentar, né, qualquer resistência maior ou mais significativa, né? O Irã, por sua vez, mostra limitações também na hora de atacar, por exemplo, Israel, né? Porque Israel conta, né, com aqueles mecanismos de defesa, né, muito importantes, né, que acabam neutralizando muito, né, da ação iraniana. Então, é um poderio militar relevante, né, para os padrões do Oriente Médio, né, mas evidentemente que não tem capacidade maior de se defender, né, de alguma ação, né, que seja feita com alguma envergadura maior por parte dos Estados Unidos. Professor, falando ainda do Oriente Médio, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do papel de Israel, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, de outros aliados mesmo de Israel e também dos Estados Unidos, aumentando ainda mais essa pressão dentro do Oriente Médio contra o Irã. É um conjunto amplo de atores se mobiliza aí, né? Quando a gente pensa no Irã, não é um player qualquer, né? O Irã tem desafetos, né, relevantes ali na região do Golfo Pérsico, né? Há desavenças históricas, por exemplo, do Irã com a Arábia Saudita, tem crescido os desencontros, né, entre Irã e Emirados Árabes Unidos. Então o Irã ele passa, né, por um cenário de maior fragilidade, né, enfrentando desafios, né, e posturas hostis, né, não só de Israel, né, que é o inimigo histórico do Irã, né, mas até mesmo de países árabes ali da região do Golfo Pérsico, né, que acabam convergindo, né, por vezes com os Estados Unidos, né, afinal de contas, né, de alguma maneira reconhecem no Irã, né, um desafio comum aos seus interesses. E isso acaba levando, né, a articulação de alianças, por exemplo, de Israel, né, com os Emirados Árabes, por exemplo, né, algo, né, estranho de se pensar, porque é um país árabe, né, e o Estado judeu de Israel,
né, mas acabam coincidindo essas coordenações justamente no sentido de avançar, né, no enfraquecimento ali do Irã, buscar neutralizar a capacidade de ação iraniana, né? A relação do Irã com os seus vizinhos árabes, né, ali na região do Golfo Pérsico tem sido ao longo dos anos, né, dos últimos anos sobretudo, uma relação marcada por desencontros, por desavenças, né? Mesmo o Irã tendo restabelecido relações diplomáticas, por exemplo, com a Arábia Saudita, o relacionamento, né, com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes, né, com o Bahrein, né, é um relacionamento bastante complicado, né? Só o Catar, né, ainda mantinha relações mais próximas do Irã, né, mas o resto ali dos países da região, né, tendem a ter posturas hostis, né, ao Irã, e isso é aproveitado pelos Estados Unidos, né, que tem bases militares muito importantes ali naquela área. Isso vem sendo aproveitado também por Israel, né, que busca avançar essas alianças para eventualmente, né, neutralizar, né, o Irã ou contribuir, reitero, né, para uma possível queda do regime do xiita ali, né, dos ayatollahs no Irã, lembrando que boa parte dos países ali da região são sunitas, né, então entendem o Irã como um desafio também em termos não só geopolíticos, mas também religiosos. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News. Sempre bom te receber para a gente entender o que está em jogo, o que pode acontecer a partir de agora nesse conflito entre Estados Unidos e Irã. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, Cássio. Prazer sempre falar com vocês. Um abraço a todos. Até mais.